Então, galerinha aí do sétimo ano, certo? Da rede aí de Timon, eu sou o professor Helder. Eu vou dar início aqui ao assunto de fração, ok? Então, pessoal, primeira coisa, antes de você começar um assunto, você tem que pelo menos saber o que é o assunto, o que é fração. Você precisa saber, porque às vezes o aluno vê o mês todinho um assunto de fração, e se o professor perguntar para ele, menino, o que significa fração? Ele não vai saber. Então, pessoal, fração, fracionar. O que é fracionar? Fracionar é você dividir algo. Só que a fração, quando você divide algo, você tem que dividir em quantidades iguais. E a fração, ela vai lhe obrigar a dizer qual era o total. Então, se você disser que comeu 3 pedaços de chocolate, só que a fração ela vai dizer, ok, você comeu 3 pedaços, mas de quantos? Quantos pedaços tinha essa barra de chocolate? Então, a fração ela quer sempre saber qual é o total de pessoas ou de pedaços de chocolate, qual o total de pessoas. Se você disser, na minha sala tem 10 meninas. Ok, na sua sala tem 10 meninas, mas no total tem quantos estudantes nessa sala? Juntando homens e mulheres, meninos e meninas, no total tem quantos? Então a fração ela quer saber isso. Ela não quer só saber o tanto que você comeu de chocolate, ou o tanto de homens que tem na sua sala, o tanto de meninos, mas ela quer saber o total. Ok? Então, vamos aqui para um exemplo. Então, pessoal, um exemplo. Imagina que essa figura aqui, ela está sendo representada como uma barra de chocolate. Ok? Então, aí, esses pedaços aqui que eu vou pintar de azul são os pedaços que você comeu, certo? Você pegou essa barra de chocolate, abriu ela, comeu 3 pedaços, guardou na geladeira, ok? Aí alguém chega para você e diz, quantos pedaços você comeu de chocolate? Aí você diz, comi 3. Pronto, você comeu 3 pedaços. Ok, mas a pessoa pode perguntar para você, mas quantos pedaços tinha essa barra de chocolate para você ter comido 3 pedaços? Aí você vai lá e diz, essa barra de chocolate tinha 12 pedaços. Aí você comeu, de 12 você comeu 3 pedaços. Ok? Então, essa aqui é a fração, a gente representa a fração dessa maneira. Essa aqui é a fração do que você comeu. Então, 3, depois vocês vão ver como se lê as frações. Então, 13/12 é a fração dessa barra de chocolate que você comeu. Ok? Então, de 12 pedaços que tinha, você comeu 3. Só lembrando, pessoal, que fração, todos esses pedaços de chocolate, eles têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo peso, por exemplo. Pronto. Mas também você pode representar a quantidade de pedaços que sobrou através de fração. Sobrou quantos pedaços? Sobrou 9 pedaços. Ok. Sobrou 9 pedaços de quantos? De 12. Ok? Se você comeu de 12, você comeu 3, então sobrou 9, né? De 12. Então você pode representar a fração ou em relação à barra de chocolate, ou o que você comeu ou o que sobrou. Então, vai depender do que a questão está pedindo. Só que, pessoal, esse número aqui de baixo, ele sempre indica o total. O total ele sempre vai ficar embaixo. O total de quantos? De 12. E em cima é o que a questão vai pedir. A questão vai pedir o tanto que você comeu ou o tanto que sobrou, ok? Então, esses números que ficam em cima, às vezes o professor fala esse nome
E às vezes o aluno às vezes ele não sabe nem o que é denominador e numerador. Então, pessoal, esse número que fica em cima, ele sempre é chamado de numerador. Ele é chamado de numerador. O número de cima. E o número de baixo, ele é o denominador. Denominador. Aí, pessoal, você tem que sempre buscar uma maneira, principalmente na matemática, de não querer decorar, certo? Aqui embaixo é o denominador. Então, por isso que eu sempre, quando eu estou dando aula de matemática, às vezes o aluno, ele pergunta se eu sou professor de matemática ou de português, certo? Então, para mim não querer decorar, ou para mim não repassar para os alunos esse negócio de querer decorar, eu sempre vou buscar essas palavras no português. Numerador vem da palavra numerar, vem do verbo numerar. Denominador vem do verbo denominar, certo? Escrevi até a palavra errada aqui. Deixa eu só ajeitar. É denominador. Denominador. Pronto. Então, pessoal, o número de cima, ele quer dizer que você está numerando algo. Por exemplo, nessa fração 3/12, esse 3 aqui, ele está representando o que? A quantidade que você comeu. Quantidade. Você está numerando a quantidade de pedaços que você comeu. E o que é esse 9 aqui? Esse 9, ele quer dizer, você está numerando a quantidade de pedaços que sobrou. E o número de baixo, você está o quê? Denominando. Você denominou. Ó, a minha barra de chocolate tem 12 pedaços. E pronto, acabou. Você está denominando. Então, é como se fosse... Você falou, ó, essa barra de chocolate tem 12 pedaços e pronto. Então, o número de baixo, que é o denominador, na maioria das vezes ele representa o total. E o número de cima é quando você quer numerar algo em relação às atividades, em relação ao que a questão está pedindo, ok? Então, os elementos da fração é o numerador e o denominador, ok? O numerador sempre fica em cima e o denominador ele sempre vai ficar embaixo, ok? Então, agora, pessoal, vamos ver como se lê fração, ok? Então, vamos lá. Como se lê essas frações aqui, pessoal? Revisando novamente, que esse assunto aqui também é um assunto de 6º ano. Então, pessoal, na hora de você ler um número, na hora que você vai ler uma fração, você tem que sempre prestar mais atenção no número de baixo. Por quê? O número de cima, a maneira de você falar, ele não muda. Por exemplo, esse número de cima é 1, então você vai escrever 1. 1. Como o número de baixo, que é o denominador, é 2, sempre que o número de baixo for 2, você vai ler metade ou meio, certo? Porque na verdade, pessoal, fração, como eu falei para vocês, fração é uma divisão. Então, se o número de baixo é 2, por exemplo, se você quer dividir um número ao meio, o que você faz? Você pega esse número e divide por quanto? Por 2. Se você quer a metade de 10, 10 dividido por 2 é 5. Então, como o número de baixo, o denominador é 2, então é como se você estivesse querendo dividir o número por 2. Então, é meio ou metade, ok? Por exemplo, aqui essa fração é 1 meio, 1 sobre 2, certo? Falando no popular aí, mas não é a maneira correta de falar. Então, pessoal, pegando o exemplo da barra de chocolate, se o número de baixo é 2, é porque essa barra de chocolate tem 2 pedaços. E se você comeu um pedaço, se uma barra de chocolate só tem 2 pedaços e você comeu um pedaço, é porque você comeu o quê? A metade, ok? Então, toda vez que o número de baixo for 2, você vai ler meio ou metade. Agora, como eu falei, o número de cima você vai ler normal, 2. 2, e como o número de baixo
é o 3, que é o denominador, então você vai ler 2 terços. 2 terços, ok? Agora, quando o número aqui de baixo é 4, você vai ler o quê? Como o número de cima é 1, você escreve 1 normal. Se o número de cima for 2, você escreve 2. Se for 3, você escreve 3. E como o número aqui de cima é 1, você vai ler o quê? 1 quarto. Certo? É 1 quarto. Aí agora aqui... Aí aqui o número de cima é o quê? 3. Então você escreve 3. E como o número de cima é 5, você lê 3 quintos. Ok? Então, pessoal, só lembrando também, voltando novamente para o português, ó, aqui ó, eu coloquei terços no plural porque o número de cima é 2. Como é mais de 1, a gente lê no plural, né? Ó. Aqui, como aqui em cima é 1, então não botei quartos, eu botei só 1 quarto, porque 1 não é plural. Como aqui o número de cima é 3, é mais de 1, então eu não coloquei 3 quinto. Coloquei 3 quintos, porque está no plural, ok? Então, aqui também em cima, ó, como o número de cima é 4, então é plural, é mais de 1. Então, você escreve 4 sextos, certo? Porque é mais de 1, 4 sextos. Aqui também é mais de 1, é 3, 3 sétimos. Aqui é 3, ou desculpa, 5, que também é no plural, 5 oitavos. Aqui é o que? É 2, também é no plural, 2 nonos. Aqui você vai ler 3 décimos, décimos, ok? Décimos, lembra lá das notas de vocês, né? Você tirou lá 3,4 décimos, 5,6 décimos, ok? Então, vamos lá. Aqui você vai ler o que? 15 centésimos. 15 centésimos. Certo? Lembra de 100, né? Centésimos. Aqui você vai colocar o que? 34 milésimos. Aí, pessoal, tem outro detalhe. Então, quando a fração tiver o número embaixo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000, eles vão ter esses nomes específicos. Agora, por exemplo, quando o número de baixo não for nenhum desses números aqui que eu acabei de colocar, não for 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 100, nem 1000, por exemplo, essas duas aqui, ó, o número de baixo aqui é 12 e aqui o número de baixo é 34. Então, quando esse número de baixo não for os números que está entre 2 e 10 e não é nem 100 nem 1000, você vai escrever o número normal. Ó. Você vai colocar o 3, 12, o número de baixo é 12, né? Então você vai botar 3, 12 e vai colocar a palavra avos. Como o nosso tempo é pouco, pessoal, mas você pode estar dando uma pesquisada na internet por que a gente chama a palavra avos, ok? Mas senão vai comer muito tempo da gente. Então vamos lá, vai pegar muito tempo. Como o número de baixo aqui é o 34, pessoal, não é um número nem que está entre 2 e 10 e não é nem 100 nem 1000, você vai ler o número normal. 12, escreve o número 30 e 4 e vai colocar a palavra avos, ok? Que é para identificar a fração. Quer dizer que é uma fração, certo? 12, 34 avos. Então, essa maneira de ler, pessoal, é bastante importante. Então, saibam ler as frações direitinho. Nem que, por exemplo, quando você estiver fazendo um cálculo, se você ler aqui, ó, 3 sobre 7, mas você tem que saber que a maneira correta de falar é 3 sétimos. Por mais que você, na hora de um cálculo, você fala 3 sobre 7, mas você tem que saber que a maneira correta de falar é 3 sétimos. Ok? Então, agora aqui vamos para o próximo passo. Então vamos lá, pessoal. O próximo passo é você saber transformar uma fração
em um número decimal. O que são os números decimais? São os números com vírgula, ok? Então, o número com vírgula, pessoal, também é um número fracionário, ok? Por exemplo, se você tem R$7 para dividir para duas pessoas, se você tem R$7 para dividir para duas pessoas, você vai dar R$3 para cada e você vai ficar com R$1. Certo? Você tem 7, repetindo, você tem R$7 para dividir para duas pessoas. Você vai dar R$3 para um, R$3 para outro. Esse R$1 que você vai dividir para as duas, você vai ter que fracionar esse real. Você vai ter que dividir esse real. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai dar 50 centavos para um e 50 centavos para outro. Então, cada um vai ficar com R$3,50. Então, você teve que fracionar o número, o R$1 que você tinha. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, por isso que eu falei que é importante você saber como é que se lê a fração. Por exemplo, aqui é 3 décimos. 3 décimos é diferente de 3 centésimos. Aqui é 12 centésimo, 12 milésimo, 50 centésimo e 5 centésimos, ok? Por exemplo, às vezes eu pergunto para meus alunos como é que se escreve 5 centavos. Aí tem alguns alunos que falam 0,5. Está errado. 5 centavos a gente escreve 0,05. Assim que é 5 centavos. Então, esse 0,5... ele não é 5 centavos. Centavos, pessoal, vem da palavra centésimos. Centésimos. Certo? Quer dizer que de 100 centésimos, de 100 centavos, 100 centavos é R$1, pessoal. Então, de 100 centavos, você tem 5 centavos. Então, por isso que tem que botar 0,05. 0,5, pessoal, a gente vai ver que isso aqui é 5 décimos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente vai já chegar nisso aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiro a gente vai trabalhar com fração com denominador 10, 100 e 1000. Certo? Por enquanto. A gente vai trabalhar com fração com denominador 10, 100 e 1000. Quando o denominador, pessoal, é 10, o número que fica depois da vírgula, esse número aqui que fica depois da vírgula, aqui a gente só tem um número depois da vírgula, só tem um. E aqui tem dois números depois da vírgula, dois algarismos, desculpa. Aqui tem um algarismo depois da vírgula e aqui tem dois algarismos depois da vírgula. Então, se aqui é 3 décimos, então você vai transformar ele em número decimal colocando só apenas um número depois da vírgula, um algarismo depois da vírgula. Então, você vai botar 0,3. Ok? Então, se é décimo, só pode ter um algarismo depois da vírgula. Por exemplo, aqui é 3 centésimos. Se é centésimo, pessoal, você tem que colocar dois algarismos depois da vírgula. Então, como o número de cima, o 3 só é um algarismo, então você bota 0,03. Então, aqui desse lado esquerdo é 3 décimos e do lado direito é 3 centésimos. Ok? E aqui, 12 centésimo. Como 12, pessoal? O 12, ele já tem dois algarismos, que é o 1 e o 2. Então, você vai botar 0,12. Porque se é centésimo, tem que ter dois algarismos depois da vírgula. 12 milésimo. Se é 12 milésimo, então tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. Então, como o 12 só tem 2 algarismos, aí você sempre acrescenta o zero do lado esquerdo. Então, fica 0,012. Por quê, pessoal? Se você colocar o zero aqui na frente, não vai ficar 12, vai ficar 120. Aí vai ficar errado. Então, tem que ser 0,012, que isso aqui é 12 milésimos. 50 centésimo, então é 0,50, porque tem que ter dois algarismos depois da vírgula. 5 centésimo, então é 0,05, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Professor, e se o número de baixo não for
10 nem 100 nem 1000. A gente vai ter que dividir sempre pegando o de cima pelo de baixo, nunca fazendo o inverso. Então a gente vai ter que dividir o 3 por 5. 3 dividido por 5. Quanto é 3 dividido por 5? Ah, professor, eu aprendi que o 3 é menor do que 5, então não dá para dividir. Isso, não dá para dividir nos números naturais, pessoal. Isso quer dizer o quê? Não dá para dividir se for um número inteiro. Mas se você tem R$3 para dividir para 5 pessoas, tem como. Só que vai dar moedas. E antes, é como se você estivesse trabalhando só com dinheiro exato, só com dinheiro de papel. Então agora aqui, ó, R$3 para dividir para 5 pessoas, tem como. Só que a gente vai fazer o seguinte. Você tem R$3 para dividir para 5 pessoas, não é isso? Então, o que eu vou fazer? No lugar, imagina que esses R$3 seja só moeda de 10 centavos. Então você tem quantas moedas de 10 centavos? 30 moedas. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui um zero, acrescenta aqui um zero. E toda vez que você acrescenta um zero aqui, pessoal, você acrescentou o zero aqui, então aqui embaixo você tem que colocar zero e vírgula, 0 e vírgula. Se aqui embaixo do 5 já tivesse algum número, você acrescentaria só a vírgula. A gente vai já ver um exemplo. Como embaixo do 5 ainda não tinha nenhum número, eu acrescentei o 0 e vírgula. Ok? Você tem R$3. Aí você pegou esses R$3 e colocou só moedas de 10 centavos. Então, ficou 30 moedas de 10 centavos. Agora sim, ó, se você pegar 30 moedas de 10 centavos e dividir para 5 pessoas, 6, que vai dar exatamente 30 e vai sobrar resto 0. E só lembrando, pessoal, do assunto passado, que 0,6 é a mesma coisa que 0,60. Então, se você tem R$30 para dividir para 5 pessoas, cada um vai ficar com 60 centavos, ok? Se você fizer isso na calculadora, pessoal, a calculadora também não vai mostrar 0,60. Ela vai mostrar 0,6, ok? Você pode até fazer numa calculadora aí do celular ou uma calculadora normal. Então, 3 sobre 5, 3 quintos, isso aqui é 0,6. Agora, se você quer dividir, se você quer transformar a fração 7 quintos em um número decimal, você divide de novo, ó, 7 por 5. Agora, como o 7 é maior do que 5, então dá para a gente dividir, não é isso? 7 dividido por 5 vai dar 1. Né? Você vai dar R$1 para cada pessoa. Você tem R$7. Aí você deu R$1 para cada. Ainda sobrou quanto para você? Sobrou 2, não é isso? Porque você vai pegar aqui, ó, 7 menos 5, que vai dar 2. Agora, pessoal, se você tem esses R$2, se você tem esses R$2 sendo de papel, tem como você dividir para as 5 pessoas? Só se você rasgar ele, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e transformar esses R$2 só em moeda de 10 centavos. Então, vai dar 20 moedas de 10 centavos. Só que quando você acrescenta aqui um zero, como embaixo do 5 já tem algum número, então você vai colocar apenas a vírgula. Se não tiver nenhum número como esse primeiro exemplo, você coloca 0 e vírgula. Como já tem um número, você coloca apenas a vírgula. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, 20 menos 20 vai sobrar resto 0. Então, pessoal, isso aqui quer dizer que se você tem R$7 e vai dividir para 5 pessoas, cada um vai ficar com R$1,40. Então, 7 quintos, isso aqui é igual a 1,4. Ok? Então, essa parte aqui também é importante. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vai ser gravado outro vídeo aí falando sobre fração em relação ao todo e sobre algumas operações de fração, ok? Então, um abraço aí a todos e espero que todos aí estejam bem e se cuidem, certo? Até a próxima.